Você vai iniciar uma obra? Então pare agora, assista esse vídeo para evitar de ter dor de cabeça depois. Hello, people! Muito obrigada por estarem de volta ao Chame Arquiteta, o nosso canal e videocast de arquitetura e decoração. No nosso terceiro vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que ninguém gosta de falar, um tema que faz com que as pessoas tenham crises familiares, acabem com casamentos e percam totalmente a paciência, que é a obra. Então, eu vou elencar nesse vídeo os 10 maiores erros que eu recomendo que você não cometa quando você for fazer a sua obra, para você começar a fazer suas obras em 2023 de forma mais acertada e com menos dor de cabeça. Mas antes da gente entrar no vídeo, eu convido a você que, por favor, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, venha fazer parte do universo de arquitetura. Aqui a gente sempre tem dicas de decoração e arquitetura. Também deixa o seu like antes mesmo do vídeo começar, porque eu só vou trazer aqui conteúdos de qualidade para vocês. E puxa a vinheta. Gente, para ser muito sincera, nem nós, profissionais da construção civil, gostamos de obra. Eu sei que tem arquitetos que gostam do espaço da obra, do ambiente de obra, mas em geral ninguém gosta da obra em si, porque a obra é um espaço de sujeira, de barulho, de dor de cabeça. Mas se você quer realizar o seu sonho de ter a sua casa do jeitinho que você quer, em algum momento você vai acabar tendo que passar por uma obra, e como a casa, a vida, o estilo de vida, a rotina da gente muda ao longo dos anos, eventualmente você vai acabar passando por uma obra, independente da escala que ela seja. Um dia eu vou contar algumas das histórias de terror que envolvem a minha vida com obra, principalmente porque eu tenho um pouco de agonia de frequentar esse espaço da obra, embora eu seja arquiteta, né? Eu não gosto de sujeira, eu não gosto de barulho. Então, assim, vamos falar a verdade? Talvez eu não esteja na profissão adequada. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então vamos lá. O primeiro grande erro que você não deve cometer é colocar o carro na frente dos bois. E o que isso quer dizer, gente? Antes de você iniciar o projeto ou mesmo pensar de fazer uma obra, você já precisa ter a casa ou o apartamento. Porque assim, gente, tem gente que resolve planejar a obra, começar o projeto antes de ter um ambiente onde esse projeto, essa obra vai ser feita. A pessoa já está ali contratando pedreiro, contratando todo mundo, já está vendo o revestimento, preço das coisas antes mesmo de finalizar a negociação ali para a compra da casa. Porque, gente, você precisa saber exatamente qual o espaço que você vai ter disponível, quantos e quais ambientes, as condições que o imóvel está, se ele é novo, se ele é utilizado e quais as atividades que você realmente vai desempenhar lá dentro. Você precisa ter uma medição desse ambiente, você precisa de ter um profissional que vá lá fazer o levantamento das medidas, das instalações, de todas essas informações para que a obra, o projeto possa acontecer e a obra possa acontecer. Porque, por exemplo, se a gente tem um apartamento que é comprado em planta, muitas pessoas compram apartamento em planta porque ele é 30%, 40% mais barato do que o apartamento quando ele está construído. Só que você deveria começar a fazer o projeto de reforma depois que o apartamento é entregue. Porque, gente, existe sempre uma diferençazinha entre o projeto e a execução. Uma espessurinha de parede que ficou diferente, uma soleira de porta que não ficou igual, um desviozinho ali na tubulação e na instalação. As coisas não são feitas de forma perfeita. Então, só depois que você tem o apartamento entregue que você pode contratar um profissional para lá fazer levantamento, e aí você consegue fazer o seu projeto. Aliás, eu recomendo que você contrate, chame, como consultoria, faça uma consultoria com um profissional da construção civil, arquiteta, engenheira ou uma avaliadora de imóveis, antes mesmo, quando você estiver no processo decisório da compra desse imóvel, porque essa pessoa vai te ajudar demais, que eu inclusive faço isso, a ver se o imóvel está legal, ver se esse imóvel, quando ele passar por um processo de reforma, ele vai se adaptar ao que você precisa. A pessoa já vai conseguir checar, adequar o imóvel ao seu estilo de vida, se você vai precisar fazer poucas alterações para adequar para você. E a avaliadora de imóveis é uma pessoa que inclusive consegue checar para você se o preço que estão te cobrando, ele é justo, se ele realmente está alinhado ao nível do imóvel, se o imóvel está prestando para o que estão te cobrando e assim por diante. Eu recentemente fui contratada por uma cliente maravilhosa, Júlia, beijo Júlia, se estiver assistindo esse vídeo. Ela me contratou para fazer uma consultoria para ir a um apartamento que ela está comprando na cidade de São Paulo. Mas antes de tudo, para a compra, ela já me pediu para ir lá, e eu fiz essa consultoria, analisar se eu achava
que era legal esse apartamento. Se o apartamento estava em boas condições, mas não só em boas condições. Se quando a gente fez o nosso pré-briefing, ela explicou mais ou menos o que ela queria no projeto, se aquele apartamento estava adequado para o que ela queria. E se eu achava que ela ia ter muito trabalho para botar o apartamento do jeito que ela queria. Então isso foi muito legal, porque ela já tomou a decisão da compra do apartamento partindo de uma decisão, né, já norteada, já planejado. Segundo grande erro, ignorar a opinião de uma profissional. Sim, gente, contratar uma arquiteta pode parecer um investimento muito caro para se fazer. Geralmente, né, sai um valor expressivo de 3 a 5% do que você vai gastar na obra, a depender do nível que o arquiteto faz, do detalhamento, das horas, do valor da hora que ele cobra, da experiência dessa pessoa de mercado. Mas contratar uma pessoa para fazer o seu projeto pode te evitar tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça, e inclusive otimizar o seu gasto financeiro depois. É claro que você que está me assistindo já sabe o que você quer para sua vida, para sua obra, mas às vezes você não sabe do que você realmente precisa e de como você quer. Às vezes você sabe o que eu quero, eu quero um quarto assim, um banheiro assado, uma cozinha de tal jeito, mas você às vezes não sabe o que você precisa. Às vezes você está querendo um apartamento com uma cozinha incrível de capa de revista e você é uma pessoa que não gosta de cozinhar. Você apenas está investindo uma grana numa coisa que não vai ser utilizada porque você achou a cozinha esteticamente aprazível, mas você não pode gastar o dinheiro em outra coisa, em outro ambiente que você vai usar muito mais? Porque uma arquiteta, ela saberá pegar o seu sonho, né, esse sonho que você tem, que a gente sabe que a pessoa fica muitos anos querendo aquilo, que ela junta grana durante muito tempo para fazer essa obra, então ela vai pegar aquele sonho e vai transformar numa coisa factível, que caiba tanto no seu orçamento, ou seja, no capital que você tem para investir, quanto no seu estilo de vida. Porque às vezes não, sempre quando a gente vai fazer o briefing, essa primeira reunião com o cliente, a gente faz uma checagem do estilo de vida. E até chegar ao ponto de dizer que talvez esse seu sonho não caiba agora no seu orçamento e nem no seu atual estilo de vida. Às vezes é um sonho que você vai poder fazer depois, tipo, eu quero fazer uma piscina na minha casa. Olha, mas você tá com criança pequena, você precisa investir nesse quarto de criança, que daqui a pouco vai perder, porque, né, criança cresce rápido. Será que a piscina não pode ser feita em outro momento? Então, assim, ela não vai invalidar seu sonho, mas ela vai te dizer, olha, no seu orçamento talvez não seja possível fazer a piscina agora, mas a gente pode fazer os outros ambientes de forma agradável, em outro momento a gente faz a sua piscina. Eu, por exemplo, eu ofereço consultoria e às vezes a pessoa está querendo fazer uma pequena pintura, trocar uma peça de banheiro, ela não precisa de uma obra, um projeto para fazer isso, para trocar as lâmpadas da casa. Às vezes com uma consultoria, a pessoa, ela mesma consegue fazer do it yourself, né? Ou ela contrata um profissional para fazer essas pequenas, aplicar o papel de parede, por exemplo, né? Vai fazer uma consultoria com um profissional e vai fazer ali. Mas é muito importante que você não faça nada sem ter um pouco de orientação profissional, porque, por exemplo, trabalhei com uma arquiteta que ela tinha alguns clientes, coitada, ela era uma pessoa assim maravilhosa, mas ela passava muita raiva, porque era muito comum clientes ligarem para ela com um pedreiro na obra, porque o cliente teve uma ideia de fazer um projeto, ele contratou uma pessoa para executar, ela deu mais ou menos a ideia dela, a pessoa para executar pegou, misturou com o trabalho dele e aí chegou num ponto que a pessoa não estava gostando ou que não era factível de fazer aquilo no projeto. Aí a pessoa ligava para essa pessoa, para essa arquiteta que eu trabalhava e falava, cara, eu tô aqui com um pedreiro na obra, eu tive que paralisar a obra porque agora eu estou precisando de um projeto. Aí essa minha chefe e eu, a gente ficava apagando incêndio, que era o quê? Tentar resolver erros de obra, ou porque o executor, a pessoa que ia executar, encontrou uma viga que não estava prevista, ou um cano de água, e aí, de repente, a pessoa achava que, olha, talvez eu precisasse de um arquiteto para fazer o meu projeto, né? 99% das obras tem pequenas surpresas, e 99% das surpresas são surpresas ruins, ninguém quer ter surpresa. Vou dar um exemplo muito interessante que eu vi num vídeo recentemente, que foi dos meninos do Diva Depressão, que são criadores da internet. Eles fizeram uma puta de uma obra no banheiro deles, e quando foi tirar o rebaixo de gesso, isso não tinha como os profissionais que estavam trabalhando com eles saberem, tá, gente? Retiraram o rebaixo de gesso e descobriram que num projeto anterior as pessoas tinham desgastado a viga para fazer o rebaixo de gesso. Eles expuseram a armação metálica da viga para poder fazer o rebaixo de gesso. Isso é um problema estrutural gravíssimo. E aí eles tiveram que paralisar a obra, contratar engenheiros estruturais para fazer o reforço dessa viga. Isso é uma surpresa que não tinha como a arquiteta saber. Mas aí tem um monte de surpresas que o arquiteto, no momento que ele vai lá fazer o levantamento, a checagem, ele já consegue perceber e evitar. O terceiro erro é um dos que eu menos entendo, que é o quê? Não seguir o projeto. Então aí tá você
foi lá, contratou a arquiteta, gastou uma grana para pagar esse trabalho e vai entender por que Deus você resolveu autorizar modificações na obra ou resolveu mandar fazer alterações na obra sem consultar esse profissional. E essas alterações que você permite na obra pode ter dois motivos. Ou porque você ficou com vergonha de pedir para a arquiteta alterar o projeto, ou porque você já pediu muitas alterações e você teve aquela dificuldade. Sabe quando a gente vai na cabeleireira, a cabeleireira corta o nosso cabelo, a gente fica parecendo aquele meme do pincher com a peruca, e a gente fala assim, adorei, e vai para casa chorando? Eu acho que às vezes as pessoas têm essa coisa. Ou então porque simplesmente você não respeita o conhecimento do profissional que você concluiu. Então você pensou, pô, eu contratei esse profissional, mas assim, chegar na obra a gente resolve e eu vou pedir as alterações aqui. Sim, você tem o direito de não concordar com várias das intervenções que a arquiteta vai fazer no seu projeto. E você vai ter lá no contrato, obviamente, espaço para você pedir alterações. Mas isso é durante o projeto. Alguns arquitetos vão permitir uma alteração, 2, até 3. Na verdade, você tem até o direito de interromper o contrato e, se você não sentiu que teve química com aquela arquiteta, você pode interromper o contrato e procurar uma outra profissional que esteja mais adequada ao seu estilo de vida, ao que você pensa. Porque tem gente teimosa em todos os lugares. Mas isso é na etapa de projeto. Você não pode deixar chegar na obra e lá na obra você resolver fazer as coisas da sua cabeça, inclusive sem questionar o profissional. Primeiro, porque a decisão que você tomar pode ter impactos que você não está esperando e que a profissional iria saber. Segundo, porque a gente também tem uma questão chamada de copyright, que é o direito que a arquiteta tem sobre o desenho que ela fez. Então temos que pensar nisso também, né? O projeto ele foi feito justamente para facilitar, para otimizar e para muitas vezes diminuir o seu custo. Ele não é feito para atrapalhar a vida do pedreiro ou do engenheiro. E se você chegar na obra e vir que tem alguma coisa que você não gostou, você pode sim falar com a arquiteta, olha, não gostei, podemos fazer de outro jeito? Mas você não pode fazer essa alteração sem entrar em contato com o profissional. Um exemplo que acontece muito comigo, clientes que simplesmente não me deixam ir lá no projeto depois fotografar para eu mostrar no meu portfólio. Muitos dos meus projetos do portfólio, eles são 3D, porque muitos clientes desconversam depois. Às vezes é porque não dá certo mesmo ir lá, né? Ou às vezes porque a pessoa não conseguiu executar tudo naquela primeira obra. Mas muitas vezes o cliente fica com vergonha de te chamar lá, porque você vai abrir a obra, né? Vai chegar no ambiente construído e vai falar, uai, mas esse não foi o projeto que eu fiz. O quarto grande erro é não saber e não respeitar nem o seu orçamento, nem o seu estilo de vida quando você vai resolver fazer uma obra. Então, primeira coisa que eu tenho que falar, não, sob hipótese alguma, comece uma obra sem você saber quanto é que você pode gastar nessa obra, incluindo o projeto que você vai ter que pagar, né, para a arquiteta e às vezes para o engenheiro ter que fazer esse projeto para você. Orçamento sem limite, gente, só na casa da Barbie ou na casa das Kardashians, né? A maioria de nós, réis mortais, não somos milionários nem bilionários, então, normalmente o nosso orçamento ele tem um teto, né? Tem um teto da onde a gente pode gastar. E por mais que você às vezes vá conseguir capitalizar, juntar esse dinheiro ao longo do tempo do projeto e você vai demorar para ter todos esses recursos, vá fazer a obra em etapas. Quando você vai começar a etapa, você tem que saber quanto é que você tem esse dinheiro para gastar. É importante, inclusive, que você saiba que você tem a grana para investir na hora que a gente vai construir, gente, porque não tem nada pior do que pessoas inadimplentes. Eu já tive casos de clientes que infelizmente não tinham esse pensamento e acabaram se atrapalhando na hora de resolver, quer dizer, atrapalharam na hora de me pagar e atrapalharam na hora de pagar os executores. Mas vamos lembrar, gente, que às vezes as pessoas que executam obras no Brasil, o Brasil tem uma cultura de precarização muito grande do profissional da construção civil. O executor, o pedreiro, o bombeiro, o assistente de pedreiro, essas pessoas às vezes são pessoas muito humildes, então você não pode, sabe, mandar um cheque sem fundo, fazer, né, um retetê, ser um estelionatário, um 7-1 em cima de um pedreiro. Às vezes aquela pessoa precisa daquele dinheiro. E a gente que é arquiteto precisa do dinheiro para fazer o escritório funcionar. Então, assim, tenha em mente que se você não tem aquela grana, talvez não seja a hora de fazer a obra. Ou então que você divida a obra por etapas e vá fazendo aos poucos. Inclusive, é importante nesse aspecto do orçamento você diferenciar o que é vontade, desejo, né, e o que é necessidade. E aí você pode abrir mão de algumas coisas quando você perceber que suas vontades estão saindo mais caras do que você tem para investir e você vai priorizar aí as suas necessidades. A arquiteta profissional pode te ajudar, inclusive, a priorizar aquilo que é essencial no seu trabalho. Porque aí você, eu quero ter uma piscina, né? Isso é vontade. É essencial nesse momento?
seria essencial se eu tivesse a grana para construir a piscina. Estou falando eu de piscina de novo, mas enfim, é um bom exemplo. Mas se eu não tenho a grana para a piscina, ela deixa de ser essencial, porque ela não é básica igual um banheiro, igual uma cozinha bem resolvida. Ela é um supérfluo, que só não é supérfluo se você tiver grana para construir, mas se você não tiver, ela pode ser feita depois. E ao mesmo tempo, cuidado na hora de você aceitar soluções ou sugerir soluções para a pessoa que vai fazer seu projeto, que também não estão adequadas no seu estilo de vida. Igual aquele que eu falei, o exemplo da cozinha. Uma cozinha muito cara, que você tirou grana para poder fazer uma cozinha de capa de revista, sendo que você não é uma pessoa que gosta de cozinhar. Ou um exemplo que eu adoro, que eu não posso citar nomes, né? Porque, né, dona Jordana Glaze, minha futura advogada, ainda não tá formada. Um tiro de justiça. Fiquei sabendo, um amigo de um amigo, vamos falar assim, que a pessoa colocou um mármore caríssimo na casa dela, mármore de Carrara e tal, mas o estilo de vida daquela pessoa é o estilo de vida de uma pessoa normal. E aí quando você chegava na casa da pessoa, a pessoa te dava aquele protetor de cabelo, sabe, para você botar no seu sapato? Sabe aquela redinha? Pra você não pisar no piso dela. Eu não lembro se era um mármore de Carrara ou se era um porcelanato muito caro, mas era um negócio assim. Você tinha que usar um protetor de sapato para andar na casa dela e tinha uns plásticos embaixo dos móveis para proteger os móveis de arranhar o chão. Então assim, cara, a pessoa realmente quis aquilo para ficar uma coisa muito chique, mas que não era adequado ao estilo de vida, não era adequado ao tráfico, às pessoas que usavam. E segundo, porque ficava brega. Porque se você tem um porcelanato caro, mas as pessoas têm que pisar no seu porcelanato com um protetor de uma redinha de cabelo, é brega, né? Cafona. Quinto maior erro, esse aqui é, tenso, usar mão de obra pouco qualificada ou não qualificada. Não adianta você ter um projeto incrível, um planejamento maravilhoso, você saber os seus orçamentos, se os seus executores eles não têm preparo, habilidade ou responsabilidade para executar aquela obra. A parte da responsabilidade é muito importante, porque eu mesma, a gente já fez uma obra na casa da minha mãe no quintal, que o cara não teve responsabilidade, o cara abandonou a obra, depois o meu padrasto e meu cunhado tiveram que terminar. O cara simplesmente abandonou, depois a gente descobriu que era uma pessoa alcoolista e tal, mas assim, no momento que ele foi contratado não tinha problema. Um dia simplesmente ele abandonou a obra e a gente teve que dar o nosso jeito para terminar. Então tem que pensar nisso. Às vezes também a pessoa não tem habilidade, a pessoa fala que ela sabe fazer. Já tive um projeto desse com um gesseiro que eu fui fazer num consultório, que tinha toda uma iluminação diferente. O cliente queria colocar caixas de som, né, para poder deixar no teto, para poder deixar a pessoa calma, instalar uma televisão em cima da cadeira e tal, do dentista. E o gesseiro falava pra mim, não, sei fazer, já fiz. No final ele fez tudo diferente. E a gente nem pôde reclamar, porque depois eu descobri que ele tinha cobrado muito barato para o cliente. Então, assim, sabe, aquele parente ou aquele primo de um conhecido que, se você fizer na mão dele, vai sair mais barato? Toma cuidado com isso aí. Por quê? Porque às vezes você quer ajudar uma pessoa conhecida, né, que você não tem muita certeza se essa pessoa sabe executar o seu projeto, mas ela é uma pessoa conhecida, é uma pessoa querida. Mas cuidado só porque você está contratando por causa do preço, porque você vai lembrar, e eu vou dar um exemplo muito Disney, que é o que a rainha no filme O Diário da Princesa 2 disse. Nepotismo é maravilhoso no universo das artes, não no universo do encanamento. Você lembra daquele ditado, que é um dos ditados mais certos que tem, que muitas vezes o barato sai caro. Inclusive, a meu ver, acho que eu já até disse aqui, é importantíssimo que exista um alinhamento, uma negociação e um projeto cooperativo contínuo ao longo da obra toda entre a pessoa que projeta e as pessoas que vão executar. Precisa haver esse alinhamento, nem que seja por WhatsApp, nem que seja por telefone, porque muitas vezes a gente faz projeto à distância, eu mesmo faço projeto à distância, mas precisa ter esse contato, as pessoas precisam estar alinhadas desde o projeto. Eu mesmo, às vezes, quando eu ia fazer um interiores, eu sentava com o marceneiro, olha, você faz o acabamento desse jeito, você usa tal da corrediça tal coisa, você usa esse tipo de ferragem, a gente precisa alinhar. Isso ajuda, inclusive, ao profissional fazer o projeto executivo adequado à habilidade do executor. E por último, é importantíssimo que tanto você quanto a arquiteta que esteja envolvido exija que o profissional que está na sua obra use EPI, que é o quê? Equipamento de proteção individual. Porque é nossa responsabilidade também, sua como cliente, como dono do projeto, evitar que o pedreiro vá para a obra trabalhando com as mãos vazias e de havaiana, não é, gente? Porque segurança vem em primeiro lugar, segurança e saúde.
Inclusive, mais uma vez, a gente lembrando que às vezes a pessoa que vai executar é uma pessoa humilde, às vezes você pode inclusive incluir no seu orçamento algum equipamento de proteção individual. Sexto erro, muito importante, é escolher materiais de qualidade inferior ou materiais que você não conhece a procedência ou você não conhece a qualidade. É aquela coisa, a maior verdade que já foi dita é o barato muitas vezes sai caro, né? Então é fundamental pesquisar, você também e a pessoa que vai fazer o projeto, qual é a procedência desse material, se esse material é de boa qualidade, se ele é bem avaliado, para você investir tanto em insumos e materiais de construção de qualidade na sua obra. Ou mesmo saber se alguns materiais não são adequados para o uso que você está querendo. Vai ter outros vídeos meus falando sobre materiais inadequados, ou se eles são nocivos à sua saúde, à saúde da sua família, ou se eles são nocivos ao meio ambiente. Isso é a importância também que a gente tem que ter. A gente tem que se preocupar com isso, qual é o peso, o custo ambiental que a minha obra vai ter. A marcenaria para áreas molhadas, por exemplo, para balcões que ficam armários que ficam embaixo de pia de banheiro e cozinha, elas têm que ter um material interno com acabamento em revestimento naval. Acabamento com uma resina, né? A gente chama marcenaria com resina naval, que é para barcos mesmo, porque ela vai proteger o seu móvel daquele contato com a água. Então, se a pessoa que está fazendo, a pessoa que executa e você não ficarem de olho nisso, pode ser que você vai ter problemas muito grandes depois. Sétimo erro, ele é um erro menor e ele é um pouco polêmico, que é o quê? Permanecer em casa durante a obra. Permanecer no ambiente que está tendo a obra durante a obra. Esse é polêmico porque a gente tem muita gente que não tem condição de ir para outro lugar. Eu mesmo venho de uma família que a gente convive com a obra. A gente faz a obra no banheiro e usa o banheiro do fundo. Pinta um quarto enquanto você está todo mundo aboletado no quarto. A gente sabe que é muito difícil fazer isso. Mas se você puder, você pode arrumar um outro lugar para você ficar durante a obra. E por que eu estou dizendo isso? Porque a obra ela é desgastante, ela é barulhenta, é suja, né? Ela junta poeira em cima do seu mobiliário, ela vai atrapalhar o seu estilo de vida e você vai ter pessoas, os executores, que não são íntimas de você andando dentro da sua casa enquanto você está lá, né? Então, se você puder procurar um outro lugar para ficar durante o período da obra, ou durante a maior parte do período da obra, é legal. E eu nem tô falando que você precisa alugar um apartamento ou um hotel, igual a galera da classe alta faz. Mas, assim, por exemplo, o meu tio Ademir, ele fez uma obra grande na casa dele, agora no final da pandemia, e ele ficou na casa da minha madrinha, tia Toninha. Ficaram lá, ele, a esposa, a minha tia e o meu primo, ficaram um mês na casa da minha tia, são casas que ficam próximas uma da outra, e aí o meu tio conseguia tomar conta da obra, ir lá todo dia, mas ficava na casa da irmã dele. Foi uma coisa, um acordo ali, né, durante um mês, deu certo, depois cada um foi pro seu lugar. Se for possível para você fazer isso, eu te recomendo. O erro é uma coisa que é muito comum na prática da construção civil no Brasil, que é deixar para resolver pepinos, né, descascar abacaxis na obra, que é basicamente o quê? Todas as questões referentes à obra, elas devem ser planejadas com antecedência, né? Inclusive a escolha e a compra dos revestimentos, o acabamento e a encomenda da marcenaria. Evitar que você deixe pontas soltas, que se deixem pontas soltas para resolver na obra. Ah, na obra a gente vê como é que vai ser o encanamento do banheiro. Ah, na obra a gente vê como é que essa marcenaria vai ficar. Ah, vou deixar na mão do marmoreiro ele fazer as medidas lá. Não deixa coisa para resolver na obra, porque às vezes o profissional que vai fazer a execução, ele vai tomar uma decisão rápida, vai criar uma solução que muitas vezes você não gosta, ou que às vezes não vai ter detalhe. Nono problema, o nono erro grave é o que? Não tomar conta da obra. Porque a gente sabe que existe aquela frase que é os olhos do dono é aquilo que engorda o porco. Você talvez não tenha condição aí de contratar um profissional, um arquiteto ou um engenheiro para ficar na sua obra. A arquiteta que vai fazer o seu projeto, ela vai ser paga para fazer o projeto, mas ela tem vários outros projetos para fazer e às vezes você não vai ter como pagar aquela profissional para tomar conta de obra. E às vezes se a obra for muito grande, a empreiteira, ela vai contratar um engenheiro, um arquiteto para fazer só a tomada de conta da obra. Então, assim, não é comum que numa obra de pessoa física você tenha uma arquiteta lá no seu canteiro de obra. Mas você, que é o dono da obra, pode ser sim a pessoa que toma conta na obra. Você pode ser a pessoa que fica de olho, que está sempre em contato com o arquiteto informando as questões, que está sempre conferindo. Você se interessa pelo seu projeto.
Aí você informa, você fica de olho, você fica checando se as pessoas da execução estão trabalhando, principalmente no caso de que o projetista esteja à distância, que é muito comum hoje. Um exemplo, por exemplo, que para mim foi muito ruim, né, é o exemplo da paginação de piso da casa da minha mãe, porque a gente construiu o projeto à distância e eu não consegui ficar indo lá, eu fui lá 2 vezes. E as pessoas que fizeram, os pedreiros, eles colocaram o projeto, o assentamento do piso de uma forma diferente do que eu fazia. Eu sempre assento o piso a 90 graus, né? Alinhado com as paredes. Eles colocaram a 45 graus porque já era a prática do lugar, teve perda de obra, teve perda de peças, estragaram um monte de peça. A gente não tinha comprado os pisos calculando que o piso ia ser colocado a 45 graus e a gente teve que conviver com aquilo porque minha família simplesmente não tinha condição de demolir tudo, destruir tudo e colocar de volta no lugar. Outro exemplo que eu fiz quando eu estagiava é que a gente estava fazendo um projeto de uma cobertura linda, maravilhosa, com uma arquiteta que eu trabalhei, e acabou que a arquiteta não estava conseguindo tomar conta e as clientes deixaram na mão do mestre de obra para fazer. O que aconteceu? Eles fizeram a demolição, não tiraram o lixo, a gente chegou lá um mês depois, eles não tinham terminado a demolição, eles simplesmente foram embora da obra cuidar de outras coisas, eles não pegaram as caçambas para tirar o lixo, a gente chegou lá, tava aquele espaço de terra arrasada e nada finalizado. Mas por quê? Porque não tinha ninguém vigiando, não tinha ninguém defendendo os seus direitos, que é o direito. E 10.000 erro é não respeitar o tempo e os prazos de projeto e obra. As coisas, elas têm um tempo para acontecer. Nada é para ontem. Um exemplo que eu vou dar para vocês é, se você estiver fazendo uma construção nova, o concreto, ele tem um processo chamado cura, que é a maturação do concreto até ele ficar duro. Geralmente, é 28 dias. Existe um tempo que esse concreto demora para ele secar para você poder fazer outras coisas. A alvenaria também tem um tempo que o cimento que é utilizado para o rejunte para secar. Então as coisas precisam ser respeitadas. Eu dei o exemplo da marcenaria. A marcenaria tem um tempo para ser feita. Não adianta você ficar querendo apressar a sua obra. A obra tem um tempo para acontecer, o projeto também. A não ser que você queira gastar uma grana e você peça ao marceneiro, pague para o marceneiro para ele priorizar o seu projeto. Você pague para a sua arquiteta pela exclusividade, você vai pagar para ela mais, porque você está querendo que ela passe o seu projeto na frente, e vai pagar também para o executor que ele tem exclusividade. Se você tem tempo, muito tempo e pouco dinheiro. Pouco dinheiro e pouco tempo não funciona, é isso. Ou você tem muito tempo, um tempo comum, razoável e o dinheiro normal, ou você vai ter que gastar muito dinheiro para que as coisas aconteçam mais rápido. Então tenham paciência, não existe obra para ontem. É isso, pessoal. Gostaram das lições do vídeo de hoje? Me contem aqui histórias aqui embaixo de questões que já aconteceram em obra e se vocês concordam ou discordam de alguma dessas lições, de algum desses erros que eu coloquei aqui. Se você é profissional da arquitetura, da construção civil e quiser acrescentar mais algum erro que eu esqueci, por favor, comente aqui embaixo. Não se esqueça que o Chame a Arquiteta também está em arquivo de áudio, podcast, no Spotify, se você preferir ouvir por lá, o link estará aqui na descrição. Nos siga nas redes sociais em @chamearquiteta no Instagram e @arquiteta no TikTok para mais conteúdos. Então eu me despeço por aqui, até a próxima semana. Em caso de alguma emergência ou obra, chame a arquiteta.